Olá, olá, muito boa tarde, mas muito boa tarde. Grande prazer enorme estar aqui contigo no conteúdo semanal que eu faço com o objetivo, hoje, com o objetivo nesta edição deste conteúdo semanal que eu chamo do Destinos com Valor Simbólico da MG, você saber como fazer boas escolhas nas suas férias no Brasil para depois pensar no viagens no exterior. E este conteúdo de hoje é as 9 experiências de férias que você tem que ter no Brasil primeiro para depois ir para o exterior. Essa é a lógica desse conteúdo de hoje. Algumas orientações iniciais. Então, meu nome é Ricardo Massó, se me conhece ou não me conhece, deixe seu like aqui nesse conteúdo, compartilhe se tem um amigo, um conhecido que você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo. Também dizer que nesta descrição deste conteúdo tem 2 links, um dos 2 links vai para o meu Instagram, seja bem-vindo lá, se não está lá. Outro link é o cadastro para fazer parte da lista VIP de convidados para as lives e do grupo de WhatsApp do Viajante Raiz. E é esse lugar, no único lugar onde você garante que você sempre recebe toda a informação sobre todos os conteúdos que são produzidos aqui na MG. E, por último, se inscreve no canal. Se você não está inscrito, clica no sino para receber as notificações, os avisos. E este conteúdo é para viajantes, para associados ou proprietários ou para aspirantes a associados. Então vamos lá, o conteúdo de hoje, como eu estava te falando, são as 9 experiências que tem que ter no Brasil, que você precisa ter no Brasil antes de querer ir para o exterior. E por quê? O que é que as 9 experiências de férias que tem que ter no Brasil antes do exterior? O que são essas 9 experiências de férias? São 9 lugares, 9, às vezes, estados ou 9 cidades que realmente vai fazer com que você meio que se prepare, meio que vá se transformando e evoluindo no sentido de ser um viajante mais raiz e com o passo do tempo, na medida que vai evoluindo no caminho de ser um viajante mais raiz, vai aprendendo os macetes, vai se tornando flexível, saber como andar em pontos turísticos, saber como buscar um restaurante, os melhores passeios, o que tem que fazer e o que não tem que fazer para quando for para o exterior, seja ter um pouco mais de quilômetros rodados, ter um pouco mais de experiência. Essas são as 9 experiências que tem que ter no Brasil, porque te preparam para a segunda etapa de viagens para depois ir para o exterior. E as pessoas confundem um pouco o que significa viajar para o Brasil com o que é viajar para o exterior. Às vezes, o que as pessoas confundem é pensando que pelo fato de ir no exterior vai ter dificuldades diferentes do Brasil, e às vezes não. Às vezes, lugares muito comuns para brasileiro no exterior, como, por exemplo, Buenos Aires, ou, por exemplo, Orlando, ou, por exemplo, muitos lugares do Caribe, ou, obviamente, Portugal, as pessoas estão acostumadas a receber turistas em grande escala. Para você ter uma ideia, Orlando é um dos maiores destinos de férias do mundo, do planeta. É um dos lugares onde mais tem turismo de vários lugares do mundo. Então, o turismo está preparado e, na verdade, as pessoas confundem porque pensam que aquela experiência que você teve numa viagem que você fez dentro do contexto nacional e você teve uma dificuldade é a mesma que vai encontrar no exterior. Às vezes, no exterior vai ser pior e não tem porquê. Às vezes, o que acontece no exterior é mais fácil, inclusive porque temos lugares do exterior, como os que eu citei, como Buenos Aires, como Orlando ou como Portugal, que estão muito acostumados a receber turistas brasileiros e que não se surpreendem com nada. Inclusive em Buenos Aires, ou Argentina, onde a língua é espanhola, ou nos Estados Unidos, onde a língua oficial é inglês, muitos lugares você pode encontrar cardápios ou lojas ou comércios ou negócios que funcionam perfeitamente em português, mesmo que a língua nacional seja outra. Então, esse é o nível de preparação. Pode encontrar muitos restaurantes onde tem o cardápio, por exemplo, em Orlando, em 3, 4 idiomas, facilmente. Pode ter cardápio em francês, em inglês, em espanhol e em português. Isso pode acontecer facilmente em muitos lugares. E por isso tem muitas pessoas que confundem o tipo de impasse, o tipo de questões a ser resolvidas que se tem no Brasil com que se tem no exterior. Significam coisas diferentes, E a diferença entre viajar, talvez mais importante entre viajar no Brasil e viajar no exterior, acho que está resumida em 2 pontos, E esses são os pontos que se realmente você tem que ter claro, mas não preocupado com isso,
Porque são dois problemas que no Brasil você não vai ter. Um é idioma e outro é moeda. No Brasil, você não vai ter uma diferença de idioma, você não vai ter uma diferença de moeda. Né? Você vai para qualquer lugar do Brasil, vai pagar em real. Você vai para qualquer lugar do Brasil, vai falar bem em português e não vai ter nenhum problema com isso. E esta é a grande diferença e o grande problema que eu gosto de deixar resolvido é numa série de experiências no Brasil. O Brasil tem tanta coisa boa por conhecer e somente gosto de pensar em me preocupar em outras coisas quando eu já superei o conforto de estar em vários lugares e depois eu adiciono como subir de nível, né? Já está acostumado a viajar para vários lugares, você vai ver que as novas experiências que a gente vai falar no Brasil é de ponta a ponta do país, a gente vai rodar quase que do norte ao sul do país, mas o que é mais importante do que isso é que é rodar do norte ao sul do país, mesmo idioma, mesma moeda, e depois a gente vai partir para lugares no exterior, né? Então é uma boa forma de pegar quilometragem, né? Pegar experiência com menos dificuldades, né? Você tem dois problemas resolvidos, moeda e idioma, que são os problemas resolvidos. Quando tudo o restante, como encontrar o passeio, onde comer, que passeio tem que fazer, qual que não tem que ser feito, que tipo de hotel, qual localização, o que eu não posso deixar, sabe? Quando você resolve todas essas questões em torno da sua experiência de férias, em 9 destinos no Brasil, agora sim, você está pronto para o segundo nível, que é começar a pensar no exterior, porque a principal diferença que você vai encontrar é só essa, é divisa, ou seja, moeda, real versus dólar, versus peso argentino, versus euro, sei lá, e idioma, né, que você vai ter que relacionar com vários idiomas, e cuidado, né, porque tem muito brasileiro que pensa que entende às vezes espanhol, ou que entende inglês, e na hora da verdade, às vezes tem uma surpresa, né, então não subestime esses dois temas, esses dois tópicos, mas também não fique obcecado com isso. E os tipos de experiência que você tem que ter no Brasil antes de ir no exterior são experiências em fazer boas escolhas, né? Então, quando eu falo as novas experiências que tem que ter no Brasil antes de ir para o exterior, é conhecer as diferenças básicas, idioma, moeda, podíamos adicionar cultura, mas idioma, moeda, e depois que enquanto você está no Brasil, você não tem esses problemas, e você tem que ter outras experiências quando for no Brasil, como fazer boas escolhas em relação ao que tem que fazer e não pode deixar de ser feito, que tipo de restaurante, que tipo de gastronomia, que tipo de passeios tem que fazer, onde devo me hospedar, em que localização e o porquê de tudo isso. Essas são as coisas que eu gosto de resolver no Brasil contigo, para depois você pensar e começar a ir para o exterior numa segunda etapa, né? Como se fosse um jogo de PlayStation onde você sobe de nível e depois passa para a próxima. Não é porque seja outro nível nem nada, né? Não no sentido de nível de qualidade, senão porque é outro tipo, né? Outra categoria de viagem, outra forma, né? E uma vez que entender isso, você vai se dar conta que você ter todas essas experiências no Brasil te prepara para você fazer uma viagem no exterior. E isso é muito importante, porque você está acostumado a fazer essas escolhas. Você pegou a sensibilidade de fazer as boas escolhas. E o maior benefício de saber fazer isso é que depois, em vez de ter que aprender a fazer essas boas escolhas, você vai ter que aprender essas boas escolhas, talvez em outro idioma, ou buscar alguém que consiga se comunicar com você em português. E insisto em que são duas diferenças importantes, mas que o idioma e a moeda são duas diferenças fáceis de resolver. Eu estou querendo apenas que você não tenha que se preocupar com isso, né? E as vantagens de viajar nesses 9 destinos que eu vou mencionar antes de ir para o exterior é que você já rodou. E, inclusive, nesses 9 destinos que a gente vai ver do norte até o sul do país, a gente vai se dar conta que há um fator cultural incrível, porque do que come no almoço uma pessoa no norte do país, que come no almoço no sul, ou no metade da tarde, ou na janta, ou café de manhã, ou o que faz como hobby ou como lazer, que há muitas diferenças culturais muito fortes, e há muitas paisagens tão diversas, e há muitas formas de entender o mundo e a vida, e por mais que é verdade que se mudar a divisa, a moeda, e se mudar o idioma, você é quase viajando para outro mundo. Depende de onde você mora do Brasil, você está mais perto de outro país do que de outra ponta do Brasil. Por exemplo, eu estou em Natal, e desde Natal eu estou a, sei lá, algumas poucas horas de Venezuela, sei lá, eu estou a algumas outras poucas horas de São Paulo. Então, estou quase entre Venezuela e São Paulo, está Natal, né, de alguma forma, entre Venezuela e Porto Alegre.
entre Venezuela e Porto Alegre está Natal, né, de alguma forma. Então é continental, são viagens de muita distância que, mesmo sendo o mesmo país, mesmo tendo o mesmo idioma, culturalmente tem grandes diferenças, gastronomia, estilo de vida, formas de se comunicar. Não sei se você percebe isso, não, mas culturalmente cada estado do Brasil tem uma forma, gírias, né, formas de se comunicar, onde tem alguns estados que são mais diretos, quando falam, mais precisos, tem outros que são mais menos diretos, mais, não sei, menos, sabe, mais flexíveis, não sei, mais dinâmicos, não sei, talvez não são tão precisos, mas isso é cultural e você tem que acostumar isso, né? Eu acredito que há uma surpresa cultural positiva quando alguém de Manaus está passando férias em Gramado ou em Porto Alegre, ou sei lá, ou Balneário Camboriú, a pessoa vê outro mundo, outro contexto, e ao contrário, também tem uma surpresa quando alguém que é de Curitiba, por exemplo, está passando férias em, não sei, São Luís do Maranhão, ou está passando férias em Caldas Novas, sei lá. Você percebe as diferenças culturais nesse entorno nacional e isso vai meio que preparando o terreno, isso vai te deixando pronto para depois ter suas primeiras experiências internacionais. E essa é a grande vantagem, rodar dentro de um território conhecido, com um idioma conhecido, com uma moeda conhecida dentro do Brasil, né? E se você não viver essas novas experiências no Brasil, antes de ir para o exterior, o que acontece? Que você vai ter que superar duas coisas numa viagem. Você vai ter que aprender a escolher, aprender a identificar oportunidades, aprender a identificar questões ou detalhes culturais, ter o idioma ou ter a divisa, a moeda, como mais um entrave, e além do mais ter que aprender a se mexer nos pontos turísticos, escolher os destinos, escolher os passeios. Então você vai ter basicamente um pouco mais de trabalho. Por isso a recomendação é primeiro fazer pelo menos esses 9 destinos no Brasil, para depois querer conhecer no exterior. E por que não fazer uma viagem no exterior antes de conhecer esses 9 destinos? Olha, não tem um porquê tão importante, porque eu acho que é superável. Afinal, férias é algo divertido, é lazer, é uma experiência. O motivo que eu falo que é melhor não fazer essa viagem no exterior antes de conhecer esses novos destinos é para você ter uma projeção de viagens, de hospedagem mais fácil. E eu não sei se você pensa assim ou não pensa assim, mas da forma que eu entendo férias e viagens é pensando em algo vitalício. Você deve pensar nas suas férias não como esta única viagem, ou como a viagem que vai fazer daqui a uns meses, ou apenas a viagem que vai fazer ano que vem. Mas ainda assim você está vinculado com o IMG. Você está vinculado a uma empresa onde você é sócio proprietário de algum produto de férias que te oferece férias a longo prazo, férias por longa duração. O que faz isso? O que significa isso? Você está meio que comprometido a fazer férias por resto da vida. Você fez esse acordo com o IMG de se viajar conosco a longo prazo. Então, você tem que fazer um planejamento de férias que seja coerente com o que você decidiu da forma que você quer viajar. Você decidiu viajar todo ano. E agora você tem que ser coerente com isso. Então, eu estou preparando um aquecimento, te tirando do ponto A, e o ponto A seria ser alguém que quer começar a viajar, ou que tem viajado, mas não tanto, para o ponto B, que o ponto B é alguém que já está pronto para fazer as primeiras viagens no exterior. Esse é o assunto de hoje, né? Quais viagens, quais novos destinos, quais novas experiências tem que ter no Brasil para depois ter viagens no exterior. Depois você sabe que a gente fala disso e mostra sobre isso, de como é possível você se hospedar em hotéis ou resorts, que tem diárias que valem inclusive centenas ou milhares de reais por um valor simbólico, e você pode fazer isso ainda tendo esse nível de experiências, com um comprometimento a longo prazo, com um modelo de férias onde você é sócio proprietário das suas férias, sócio proprietário de um sistema de férias, né? E aí tem talvez uma ressalva para fazer sobre por que não fazer uma viagem no exterior antes desses destinos, que é talvez viagens muito óbvias, como, por exemplo, Portugal, onde já se fala português. Se bem vou te falar uma coisa que é muito engraçada. Os portugueses creem que quando eles falam português no Brasil, as pessoas não os entendem, e os brasileiros creem que quando falam português brasileiro em Portugal, os portugueses também não entendem. E tem algumas coisas muito engraçadas com isso. Talvez esse pode ser um assunto, porque eu já cometi alguns gafes desses. Eu aprendi português no Brasil. Eu não aprendi português em Portugal. Então, eu tenho português com esse sotaque carregado, talvez, mas é com um sotaque abrasileirado, né, para os portugueses. E às vezes eu tenho feito algumas frases. Não vou fazer exemplos sobre isso hoje, mas tem palavras, tem
tem algumas palavras que têm significados diferentes e que podem te deixar em ridículo em algumas ocasiões. E eu estou dizendo isso porque, salvo Portugal, que teoricamente é o mesmo idioma e só mudaria a moeda, os outros destinos é melhor ter essa rodagem. E eu recomendo sempre Portugal ou Argentina como primeiros destinos, talvez Orlando também como primeiros destinos no exterior para brasileiro, né? Então, primeiro eu faria esses 9 destinos, pelo menos, e depois faria Portugal, Buenos Aires, ou Argentina no geral, pode ser Mendoza, pode ser Bariloche, para veraneio, sei lá, e Orlando, né? Esses são os 3 destinos que depois desses 9 recomendo que sejam feitos no exterior, né? E onde que você pode ver que as pessoas viajam para mais destinos no Brasil antes de ir no exterior? Quais os destinos mais frequentes das pessoas irem no Brasil antes do exterior? E os destinos mais frequentes, não sei se todo mundo está ciente disso, que está acompanhando, mas Nordeste tem se tornado um pouco a praia do Brasil, assim como o sul da Europa tem se tornado a praia da Europa, ou o Caribe tem se tornado a praia do Norte-América. Né? De alguma forma, Estados Unidos e Canadá têm uma praia no Caribe, de alguma forma, o brasileiro tem uma praia no Nordeste, e de alguma forma, os europeus têm umas praias ao sul da Espanha, da Itália, ou de Portugal, ou na Grécia até, que é a praia da Europa, a praia do Brasil, a praia dos norte-americanos. E assim que está um pouco dividido o mundo, né? Então, eu acho que ter conhecido um destino, pelo menos no Nordeste, ter conhecido um destino, pelo menos no Sul, né? De repente, para ter essa, talvez no Serra Gaúcha, talvez uma coisa assim, ter conhecido um destino no Norte, para entender um pouco a diversidade que tem no país, e uma coisa no Centro-Oeste, pelo menos esses 4 lugares seriam algo mínimo do mínimo do mínimo, né? E por quê e quais destinos que eu recomendo dentro desses 9 destinos que você tem que conhecer antes de ir para o exterior, né? E o que não deveria fazer é pensar que você já fez 9 viagens e você é de, sei lá, você é de São Paulo e você já foi para Ubatuba, você já foi para Olímpia, você já foi para, sei lá, Águas de Lindóia e você já foi para Guarujá e você também já foi para Caldas Novas e uma vez foi a Balneário Camboriú e agora já tem a diversidade cultural necessária adquirida para você conhecer o mundo todo. E a verdade é que você pode conhecer o mundo todo, mas você tem que estar ciente que ainda não tem um entendimento da diversidade cultural que você tem no país, inclusive dentro do Brasil. E os 9 destinos que eu recomendo de ponta a ponta, né? Esse não é o jeito, essa não é a melhor forma. Ter feito 4 viagens, 8 viagens pela sua região e depois ir para o exterior, não é o caminho mais fácil, não é possível, não tem problema nenhum. Mas o mínimo do mínimo que eu recomendo fazer e que eu acho que vai te ajudar a ter 9 experiências incríveis, sensacionais de férias dentro do Brasil, te preparando, te deixando flexível, te deixando um viajante raiz brasileiro de alto nível preparado para depois poder ir para o exterior, pronto, com diversidade cultural, entendendo o país. É pelo menos, esse é o pelo menos, você tem que ter feito, número 1, você tem que ter feito pelo menos um tour na selva amazônica. Não precisa ser muito longe, nem muito profundo, nem de dia. Você tem que ter, sei lá, de repente ter conhecido Manaus e de repente uma escapada para conhecer o boto, né, que é esse golfinho de água doce. De repente comer um espetinho de jacaré ou ter um almoço onde o peixe que tem no prato é uma piranha, sei lá. Ou tu mesmo pescar e tu mesmo assar e tu mesmo comer. Ter uns passeios muito fácil, muito rápido, organizado na Amazônia que faz isso. Acho que isso é enriquecedor demais culturalmente. Lembra que o que eu estou falando é adquirir um máximo de conhecimento a nível, desde cultura nacional, para depois viajar para as experiências mais profundas. Não sei de onde você é que você está me ouvindo, não sei onde você mora nesse momento. Mas se para você ter uma experiência onde você tem acesso a pescar uma piranha e depois assar e depois almoçar e depois ou comer um espetinho de jacaré ou ou conhecer o boto, que é esse golfinho, se isso é uma experiência exótica, se isso não é, eu quero saber, e se isso é, eu também quero saber, porque para mim isso é muito, muito exótico. Né? Então, isso tende a ser uma experiência muito exótica. Isso tende a ser uma experiência muito exótica para estrangeiro, mas isso também para brasileiro, né? Pela diversidade cultural que tem no país. Número 2, segundo destino que você tem, segunda experiência que você tem que conhecer no Brasil, experiência que você tem que ter no Brasil. Antes de ir para o exterior, você tem que ir para Fortaleza, no Ceará, você tem que ir para um show de humor,
um dia no anoitecer, ou durante a janta, né? Você senta dentro desses lugares que tem show de humor, você tem umas barraquinhas com sua mesinha, de repente sobre bebida, não sei se você toma uma cerveja, se você toma um vinho, se você toma um suco, uma Fanta, ou sei lá, ou água, que nem eu, né, que tomo água, e comer uns camarão alho e óleo, comer um caranguejo ao tempo que está acompanhando um show de humor, onde tem imitações, onde tem piadas. Isso é a experiência imprescindível, necessária, que tem que ter no Brasil, inclusive Fortaleza ou no Ceará, se é mais amplo, pelo menos um dia chegar no Beach Park, eu acho que é obrigatório para todo mundo, e é um dos pontos de máxima diversidade necessários para ter nível cultural, de entender o Brasil com sua diversidade de ponta a ponta, né? Fortaleza ou Ceará, esse paraíso tropical, né? Esse lugar paradisíaco com frutos do mar, que tem talvez o lugar com mais tradição de humor do país, onde tem grandes humoristas famosíssimos. Viver isso ao vivo, né? Essa experiência, né? Número 3, recomendação, talvez porque eu estou aqui, né? Mas fazer uma selfie com o Morro do Careca atrás de você, nas suas costas, assim, postar no Instagram e ser a inveja do vizinho, né? Ou das vizinhas, né? Ter esse selfie é obrigatório, eu acho, como experiência de férias, ou de repente conhecer os Parrachos de Maracajaú, que é um lugar, inclusive eu estive não tanto tempo atrás nos Parrachos se encontra um lugar com água cristalina. Você tem que pegar um barco, anda tipo, não sei, uns 2 quilômetros dentro do mar, e aí tem uns Parrachos, e ali aluga um aparelhozinho com motor que você segura assim, você pode afundar e sair, né? Que dá para ter uns barcos lá embaixo, dá um passeio bem divertido, bem interessante, com água cristalina, vendo vários peixinhos, vendo, né? E com isso ainda não tem que nadar, se alugar esse aparelho, né? E chama Aqua não sei o quê, na verdade. E é um aparelho que realmente faz esse dia um pouco mais entretido e um pouco mais fácil para que você possa se divertir mergulhando, vendo peixe, vendo coral, vendo a diversidade marinha que tem aqui. Número 4, quarta experiência que você tem que ter no Brasil antes de ir para o exterior, Pipa. Pipa, e tem um motivo especial para isso. Pipa tem uma lenda, Pipa tem uma praia que chama Praia do Amor. Essa Praia do Amor tem uma lenda. E essa lenda é o seguinte: Praia do Amor tem uma forma meio que de um coração, né? Tem uma forma, um pouco com uma forma de um coração, visto de cima e tal, e chama Praia do Amor mesmo. Na Praia do Amor tem uma lenda, a lenda é o seguinte: se você estiver dentro da água, na Praia do Amor, com seu cônjuge, sua cônjuge, como for, e der um beijo, este amor nunca mais é desfeito, né? Tipo, é uma forma de selar o relacionamento, selar o amor, não sei. E dizem que isso funciona. Não sei, eu não tenho nenhuma prova contra, tá bom? Essa lenda, a famosa lenda da Praia do Amor, e você tem que validar e se colocar, deixar seu pé ali, né? E dar seu beijo ali para ter esse carimbo de eu também passei por isso, né? Eu também selei meu amor na Praia do Amor, na Pipa. E lugar número 5, experiência número 5 que você tem que ter no Brasil antes de ir para o exterior, número 5 é Praia do Jacaré. Não sei se você sabe ou não sabe onde fica a Praia do Jacaré. Isso é um pouco ao norte, eu acho que é ao norte. Um pouco ao norte de João Pessoa, nos domingos à tarde, tem um indivíduo, quando vem no pôr do sol, domingo à tarde, início da noite, tem um indivíduo dentro de um barquinho que, quando o sol começa a cair, tem uns decks de madeira dentro do rio. As pessoas ficam ali sentadas no deck, tomando uma bebida, comendo um espetinho, comendo uns peixes fritos e tal. Tem um senhor que vem do outro lado do rio, atravessando, com esse barquinho, tocando com saxofone, o bolero de Ravel, no tempo que atravessa o rio, ao momento do pôr do sol, quando você está ali nesse deck, em cima do rio, nesse lugar que chama Praia do Jacaré. E esse talvez se não porque eu não estou me lembrando, mas se não é o pôr do sol mais, talvez emblemático que eu já vi na vida, mais singular, mais especial que eu já vi, se não é o mais, é um dos mais que eu já vi
na minha vida, porque o momento é realmente mágico. Porque cada desses decks é uns barzinhos e eles têm um equipamento de som. Então, o saxofone bate ali, mas você está ouvindo como se estivesse do seu lado. O sol está caindo, tem uma mata atlântica, depois tem um rio, depois tem essa pessoa atravessando com barquinho. É tipo um momento mágico, um momento de frequência emocional muito alta. E eu acho que você tem que fazer, é obrigatório, tem que ter essa experiência obrigatoriamente. Seguindo, não sei se você viu, eu estou descendo do norte, indo para o nordeste, e hoje nós vamos chegar ao sul. Lembra que essa é a parte 1, né? Os 9 destinos no Brasil, parte 1. Vai ter uma parte 2 que a gente vai continuar. Mas nesta parte 1, queria mencionar Pernambuco, especialmente Olinda, cidade histórica. Também Pernambuco, as piscinas naturais de Porto e Galinhas, que eu quero que você se veja uma segunda, 2h30, 14h30, você já almoçou, faz uma horinha que almoçou, entrou na piscina natural, você está em Porto e Galinhas, deitado com água, temperatura nordeste, né? E a água fica, em algumas piscinas naturais, a água fica estagnada muito tempo, com um sol forte batendo, a água fica bem quente, sabe? E às vezes, quando a maré vai subindo do outro lado, ao tempo que essa água aqui está quente, a maré vai subindo e entre as pedras vai infiltrando uma água fria. Então você está ali deitado, segunda-feira, 14h30, água quente passando, entrando umas correntes de água um pouco mais frias às vezes. E seus amigos e parentes estão todos trabalhando. Mas você não, você está curtindo e tendo essa experiência em Porto e Galinhas. Né? Essa experiência que você acha que você tem que se ter na vida antes de ir para o exterior e também de ver a cara dos amigos, sabe? Mandar uma foto e explicar para os amigos para ver a cara deles que eles estavam trabalhando, amigos, conhecidos, parentes, né? Não para fazer raiva nem ciúmes, mas só para desfrutar um pouco, né? Porque 50% é a experiência e 50% é saber que a experiência é melhor que de todo mundo. Eu acho que isso, né? Os outros estão trabalhando e você está ali, isso melhora as suas férias um pouco. E número 7, eu recomendo, é um pouco Alagoas, né? Porque eu recomendo Maragogi, Paripuera, Ponta Verde, esse entorno desse quase Caribe brasileiro que tem na Alagoas, esse lugar mágico que eu acho que todo mundo tem que passar por aí, pelo menos antes de começar a pensar no exterior e dizer, quando você for para o Caribe, você dizer que nós também temos um Caribe aqui no Brasil. Você tem que poder dizer isso. Acho que você não sei se você está sentindo, mas isso te carrega culturalmente para você estar em qualquer lugar do mundo e ter cultura para explicar sobre experiências de cada lugar que a gente está passeando agora. Na sequência, eu falaria da Bahia, e Bahia talvez é o lugar com uma cultura folclórica mais forte do Brasil todo, e muitos lugares do mundo que não sabem muito do Brasil, onde me incluo, que eu não sabia tanto do Brasil antes de vir por aqui, antes de começar, inclusive, a morar aqui, mas se alguma coisa alguém sabe é que existe Salvador, ou que existe a Bahia, o folclore, a roupa, talvez o pelourinho um domingo para almoçar em um bistrozinho daqueles bistrozinhos renovados, esses bistrozinhos que antes era um lugar que estava meio abandonado, mas o pelourinho está pegando, é um bairro desses antigos que está pegando um novo charme, né? É um novo estilo, new age, é uma nova época do pelourinho, que cada vez que eu tenho voltado para o pelourinho, eu vejo um pelourinho mais alternativo, moderno, atualizado, uns bistrozinhos e tal. Então, almoçar aí um domingo à tarde, num lugar histórico, com esses prédios antigos, num lugar com uma cultura folclórica tão forte como a Bahia, eu acho que é impressionante. Cuidado, ou não cuidado, fique feliz, ou vai com cuidado, fique feliz, como você quiser, com os meninos das pulseiras grátis, né? Porque tem essa galera que te põe as pulseiras aqui no braço, que fala que tem que pedir um desejo e que vai ser cumprido, e muitas vezes essas pulseiras, depois eles te pedem o dinheiro, tá bom? Só você pode dar o dinheiro ou não, né? Você que sabe, mas eles vão pedir, tá bom? E não faz mal ajudar, mas também você tem que saber o que você quer. E eles vão pedir, não é grátis, né? Não, nesse caso não é totalmente grátis, porque depois tem uma pressãozinha, né? E eles costumam fazer uma pressãozinha mesmo, tá bom? E terminando, esse foi o 8, foi Bahia, né? Terminando a parte 1 desses 9 destinos que você tem que conhecer no Brasil antes de ir para o exterior, para te falar de Caldas Novas. Acho que Caldas Novas tem um perfil, se você não conhece,
Se você conhece, pode me dizer aí se concorda ou não concorda comigo, mas tem um perfil de pequena cidade, pessoas que têm um amor pelo turista, pessoas com um perfil aconchegante, querem no turismo feliz, querem no turista contente, trata com cuidado, tem toda essa coisa da comida goiana e o trato do goiano. O goiano é um ser humano espetacular, que é próximo, que é caloroso, que é receptivo. Eu acho que pelo menos eu tenho um gosto muito grande pelos goianos, porque esse comportamento é incrível. Isso não significa que eu não falo isso dos baianos ou dos né, de outros estados, né? Mas é a mesma coisa, tipo, muita coisa do brasileiro, mas o goiano é especial. E esse estilo de vida, cidade pequena, estilo de vida interiorano. Talvez se você tomar uma cerveja na piscina quentinha, né, bem bom, ali as águas quentes, de todo esse conceito de balneário. Acho que é o maior balneário de águas termais da América do Sul, se não estou equivocado. Temos um lençol freático com água quente muito grande e muitos hotéis, condomínios, resorts, flats, eles têm se posicionado de forma que eles têm água quente nas piscinas e é uma experiência fantástica. Todas as piscinas têm meio que uns assentos, aí você senta ali, toma uma bebida, come um petisco dentro da piscina, conversa. Tem muito parque aquático que também recomendo fazer. E essa experiência, bom, uma de 9, né? Vai ter um segundo round, parte 2, que não vai ser a próxima semana, mas que vai vir já já. Vai ter uma parte 2 dessas 9 experiências que tem que fazer no Brasil, que vai ser as próximas experiências que tem que fazer no Brasil, antes de ir para o exterior, onde eu vou falar de alguns outros destinos, mas basicamente é isso que eu queria que você soubesse. Espero que você tenha gostado desse conteúdo de hoje. Essa é a minha visão, né, desses 9 destinos. Espero que você tenha sacado isso, e se você gosta de algum destino e você já é associado ou proprietário, fale com seu analista. Se você não encontra no seu contato por algum motivo, no site sempre está atualizado. Você entra no site, tem um botão de WhatsApp, se clica lá, sempre pode falar conosco por lá, pelo WhatsApp. Ou então pelo Instagram, também no link da bio, você sempre consegue. E, por outro lado, se você ainda não é associado ou proprietário, no link da bio do nosso Instagram também pode ter acesso a falar conosco diretamente para saber mais como você pode se hospedar em todos esses lugares, como você pode conhecer todos esses destinos, ter todas essas experiências, inclusive se hospedando em hotéis ou resorts, em todos esses lugares que têm diárias que valem centenas ou até milhares de reais por pessoa, e como você pode fazer isso por valores, às vezes, simbólicos, inclusive até irrisório. Só se tiver qualquer dúvida, me chama no direct do Instagram, o link do direct está aqui embaixo, na descrição. Se gostou, deixa like, compartilha com um amigo, se inscreve no canal. Forte abraço, te vejo próxima semana, 14 horas em ponto, como sempre, no conteúdo que a gente faz toda semana aqui neste canal. Na semana que vem, o conteúdo 77 da live do Destinos com Baú Simbólico da MG. Forte abraço, até semana que vem. Tudo de bom. Tchau, tchau.